começamos essa edição do Mais Pecuária falando a respeito de crédito para o meio rural, de plano agrícola e principalmente da atuação de importantes instituições financeiras em relação ao produtor rural. E eu falo de uma praticamente novata, estou falando da Caixa Econômica Federal, que tem planos bem ambiciosos de colocar inclusive um volume de recursos na ordem de 35 bilhões de reais à disposição do produtor rural brasileiro. É o que você vai conferir agora nesta entrevista concedida pelo diretor-presidente da instituição financeira aqui para o Canal do Boi. A Caixa Econômica Federal anunciou recentemente que produtor que trabalha com trigo, feijão, produtor que atua na pecuária, gado de corte e gado de leite, se fizer operações com a Caixa Econômica até o final de janeiro, terá uma redução de 1 ponto percentual nos juros das operações de crédito rural. Bom, eu tenho comigo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que comenta sobre a importância dessa redução da taxa de juros agora, nesse período. Dinheiro ficou muito caro, presidente? A Caixa Econômica Federal, antes da gestão atual, antes do presidente Bolsonaro, não focava no agronegócio. Tanto que nós vamos expandir em quase 10 vezes o volume de crédito. Há um outro ponto muito importante. Pela primeira vez na história da Caixa Econômica Federal, nós fazemos parte do Plano Safra. Dado isso, nós temos acesso a recursos com subsídios. Então, o que nós estamos fazendo é repassar aos clientes esta redução de taxas que existem por termos agora fazermos parte do Plano Safra. Então, é uma redução que tem como consequência não só a utilização dos subsídios, mas também utilizar a poupança, que também nunca foi foco da Caixa Econômica Federal. A poupança ia apenas para o financiamento do crédito imobiliário e agora nós aprovamos que uma pequena parte do volume de poupança na Caixa Econômica Federal possa ser direcionado à parte agrícola. Isso é muito importante, porque a Caixa Econômica Federal é, de longe, o banco com maior volume de depósito de poupança no Brasil. Então, temos depósito de poupança tanto para a parte imobiliária quanto para a parte de crédito agrícola. Falando em Plano Safra 2021-2022, que começou em julho, né? Já teve do banco o aporte de 35 bilhões de reais. Bom, 7 bilhões com recursos que foram equalizados aí com esses subsídios. É uma novata a Caixa Econômica quando falamos de agro, mas pretende alcançar valores mais altos este ano ainda? Como você tem a metade do ano para a discussão do Plano Safra, nós deveremos chegar nestes valores no meio do ano. É um grande desafio, em especial porque o que nós temos é uma divisão entre os recursos subsidiados. As linhas não são livres. Nós temos uma série de linhas e, em algumas delas, nós somos mais eficientes que nas outras. Aonde nós estamos mais eficientes? Nas linhas de investimento, como, por exemplo, na construção de silos e armazéns. Esta é uma linha onde a Caixa já emprestou todo o recurso que havia subsídio. Aonde que estamos menos eficientes? Nas linhas de capital de giro. Exatamente porque existem vários bancos que realizam esse financiamento de curto prazo. Como nós participamos pela primeira vez do Plano Safra, era natural que nós não tivéssemos essa eficiência, que não conseguíssemos avaliar corretamente aonde que nós conseguiríamos, dentro de 12 ou 15 subsegmentos, aqueles aonde conseguiríamos fazer melhor. Então, estamos reavaliando, pedindo para uma reavaliação dentro do Ministério da Agricultura para alocar mais as linhas de investimento, e a gente está analisando. Outro ponto importante é o PRONAF. Nós vamos cumprir o PRONAF
mas também financiando outros bancos e cooperativas agrícolas. Por causa disso, inclusive ontem nós anunciamos uma linha de aquicultura e piscicultura, e esta linha de agricultura e piscicultura terá um foco no Pronaf. Então, o Pronaf, que é o financiamento para baixa renda, vai ser um foco da Caixa, mas neste primeiro ano nós não atingimos também o que gostaríamos. Então, objetivamente, nós fomos bem nos médios produtores, em especial nas linhas de investimento, correção de solo, a parte de compra, em especial da questão de aquisição de armazéns e silos, e não fomos bem, temos que melhorar no financiamento às pessoas mais carentes, por uma série de questões operacionais, internas nossas, que já estão sendo resolvidas, e no capital de giro, porque foi um volume muito grande, e nós também tínhamos ainda questões de aprovações de crédito, porque não tínhamos o know-how, ou seja, muito comum que no segmento agrícola as propriedades estejam no nome das pessoas físicas e não de empresas. Então, são questões operacionais que fomos melhorando, entendendo mais a fundo esta dinâmica agrícola, e vamos melhorar certamente no próximo Plano Safra. Há uma proposta do senhor de expandir a atuação da Caixa em 100 pontos diferentes do país, especificamente para o agronegócio. Esse projeto não é um projeto muito ousado? Vamos conseguir abrir 100 novos pontos de contato do agronegócio no país? Isso, nós estamos abrindo ao redor de 300 agências. Nos últimos dias eu estive no Litoral Sul, em Itanhaém, abrimos uma agência, no Litoral Norte de São Paulo, Caraguatatuba, e no interior de Minas Gerais, em Araxá. Dessas 100 novas agências agro, já inauguramos umas 15. O estado que terá mais agências agro é o Minas Gerais, exatamente porque tanto de um ponto de vista social, quanto de um ponto de vista comercial para os médios agricultores. E, a partir de agora, muito forte na parte de aquicultura e piscicultura, em especial na região norte, que é onde, do ponto de vista de grãos, há uma restrição natural. Então, na região norte, o que nós vamos focar muito é na aquicultura e piscicultura. Afinal de contas, é a região, provavelmente no mundo, com maior questão de água doce, terras, só que havia uma restrição porque as terras não eram georreferenciadas. Então, o que nós fizemos em novembro para os aquicultores? Financiar, mesmo que o aquicultor não tenha o documento da terra definitivo. Existe, de novo, na região norte, muitas dificuldades. A Caixa não financiava antes. O que nós fizemos, mesmo sem a posse, mas, obviamente, com uma demonstração de que a pessoa está lá, mora lá, obviamente tem um meio do caminho. Mas o que nós vemos? Vários aquicultores com 1 hectare, 2 hectares, 10 hectares, 20 hectares, porque 1 hectare de lâmina d'água tem uma produtividade muito grande e gera uma inclusão social muito forte. Então, objetivamente, o que nós temos é esse foco pelo Brasil inteiro e não temos nenhuma dúvida que essas 100 agências são necessárias. Pelo contrário, hoje temos uma demanda de mais 30 agências, exatamente porque muitas vezes a gente tem uma região e uma outra região muito próxima que também tem a mesma demanda. Então, isso é uma demonstração de que a Caixa faz análise técnica e faz análise passo a passo. Nós entendemos que temos que aprender muito ainda, por isso que estamos avançando. Já é muito mais do que no passado, mas estamos fazendo com calma, para que não haja uma expansão muito rápida com erros técnicos. Então, 35 milhões já é um volume quase 10 vezes maior do que quando nós assumimos o banco, mas menor do que os 100 bilhões de reais, que é o tamanho da carteira que nós esperamos
em 3 anos, ou seja, o número recorrente de crédito agrícola na Caixa Econômica Federal, esperado por essa gestão, é de 100 bilhões de reais em até 3 anos. Bom, presidente, como presidente de um dos maiores bancos do país, um dos maiores da América Latina, o senhor se depara, assim como os colegas que também atuam em outros bancos, com uma inflação em alta no Brasil e em outros países do mundo, e mais do que isso, com a alta das taxas de juros. Está difícil administrar essa situação nesse período, ainda que não é de pós-pandemia? Não. O que acontece é a agricultura, e em especial a piscicultura, são segmentos estratégicos e aonde o Brasil tem vantagem comparativa. Na minha opinião, o setor agro é um setor diferenciado do Brasil, e se olharmos nos próximos 50 anos, nós, brasileiros, continuaremos sendo o país com a maior vantagem comparativa no agronegócio. China, e em especial a Índia, devem continuar expandindo o seu consumo. O Brasil é o único país do mundo que consegue expandir sua produção, mesmo com a mesma base. Por exemplo, basta você transformar pecuária, a parte da pecuária, em agricultura. Por exemplo, vários clientes nossos estão fazendo dentro de uma... por exemplo, você pega e planta eucalipto e passa a plantar soja. A rentabilidade que você vai ter na sua fazenda é muito grande, e nós estamos investindo, já investimos nessa troca de cultura. Então, existe dentro já da terra que nós temos para realizar agricultura e pecuária um potencial de crescimento muito grande. Agora, a agricultura é claramente um segmento da economia com uma enorme vantagem comparativa do Brasil. Mas eu penso que a aquicultura e a piscicultura são ainda maiores. Não vemos nenhum país do mundo, nem de perto, com um potencial na aquicultura e piscicultura que o Brasil. Em especial na região norte, e nós viajamos muito pelo Brasil, são 125 finais de semana, e, por exemplo, em Roraima, pela segunda vez em Amajari, visitamos um aquicultor que tem 1.000 hectares de lâmina d'água, crescendo 20% ao ano, em Tambaqui e Pirarucu. E como é que ele formou? Com água da chuva. Ou seja, imagina com um apoio forte da Caixa Econômica Federal em regiões onde há uma pobreza muito grande, ou seja, regiões muito ricas do ponto de vista de recursos naturais, mas que não há hoje, na questão da piscicultura e aquicultura em especial, esse tipo de investimento. Nós, na Caixa Econômica Federal, vamos querer investir, e repito, em especial na aquicultura, e nós vemos na região norte, que tem um volume de águas gigantesco, existe muita terra, e a temperatura também favorece, ou seja, vamos fazer isso no norte da Rússia, difícil. No norte do Canadá, difícil. A região norte dos Estados Unidos, difícil. No Brasil, tranquilo. Então, este é um ponto que a Caixa Econômica vê dos próximos 50 anos. Por causa disso, nós entramos no Plano Safra como uma questão estratégica. E um ponto importante para responder a sua pergunta quando você tem um cliente como um todo. Não é só a operação de crédito. Ele pode ter operação de seguros, operação de private, ou seja, investir em fundos do próprio banco, operação de cartão de crédito. Então, há uma rentabilidade como um todo, e você olha, como a gente faz na parte imobiliária, no médio prazo. Então, esta inflação, nós acreditamos que é uma pressão de curto prazo, nos próximos 6 meses. Então, nos próximos meses, até como a taxa de juros está subindo, a taxa Selic, há uma pressão de redução potencial da inflação. Tanto que há 2 meses atrás, essa taxa que nós chamamos de DI, a curva de 8 anos, bateu 12,5%.
chegou a bater 10,5, agora está em 11 e pouquinho. Ou seja, já tivemos uma expectativa de taxa de juros mais elevada. Ela retrocedeu e, por fim, por isso que é tão importante fazer parte do Plano Safra, que são recursos subsidiados, e utilizar, como nós já aprovamos, recursos da poupança. Por que da poupança? Porque também é uma captação a um custo inferior à base de depósitos normal, que é depósito a prazo, que são os CDBs. Como consequência, acreditamos fortemente na estratégia de médio e longo prazo do crédito da parte agrícola, em especial piscicultura e aquicultura, e nesse curto prazo é uma pressão inflacionária que nós não vemos como de longo prazo. Como consequência, vamos manter sim essa estratégia de crescimento no crédito agrícola e não vemos problemas, sem dúvida nenhuma, até porque o cliente agro é o cliente com maior número de produtos, ou seja, o que nós chamamos de cross-sell, a compra de outros produtos da instituição. Por causa disso, pelo contrário, entrar no crédito agrícola nós vemos como uma grande oportunidade para a Caixa Econômica Federal. Bom, você acaba de ouvir o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. A Caixa entra no agro e entra para valer. Passamos o recado, presidente. Muito obrigado. Quero agradecer pelo espaço que vocês nos dão. A Caixa estará cada vez mais conversando com o setor agro. Muito importante também essa relação com os produtores, porque nós queremos ouvir, nós estamos ainda conhecendo o setor, então a Caixa estará presente sim, mas num setor que nós estamos aprendendo. Então, nós na Caixa Econômica sempre queremos ouvir. A mensagem que eu coloco aqui é: vamos ouvir, assim a gente pode melhorar os produtos e, por causa disso, estaremos em pelo menos 100 cidades com agências exclusivas do agronegócio para poder falar diretamente com o produtor, dado que normalmente as agências da Caixa têm um atendimento social muito grande. Nós entendemos que com esse atendimento social muito grande, muito intenso, muitas vezes o produtor rural não conseguia uma atenção que com a agência da Caixa, exclusiva para o agronegócio, que não terá dinheiro nessas agências, então nós não teremos o atendimento social. Todas as agências agro terão outras agências já, essa é uma condição, porque aonde nós estivermos para o agronegócio, teremos sempre pelo menos uma agência normal para realizar esse papel tão importante da Caixa, que é o papel social. Mas eu agradeço ao espaço que vocês nos deram, é muito importante, e a Caixa será cada vez mais também o Banco do Agronegócio. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a entrevista. Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, Walter Puga Júnior, de São Paulo.